Nesse momento nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 1. Esther, o capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 10 até o 18. Certamente que Deus tem nos abençoado de muito mais maneiras do que nós conseguimos imaginar e mesmo perceber. Mas Ele nos dá a graça de estarmos atentos para diversas grandes bênçãos também. Nós temos tido esse privilégio de nos reunirmos domingo após domingo, nesse horário de culto, e sermos edificados na Santa Palavra do Senhor. Iniciamos algumas semanas atrás a leitura desse livro de Esther, e é de uma importância suprema para tantas e tantas questões da nossa caminhada cristã e da vida da igreja. Então nós faremos essa leitura nesse momento, do versículo 10 até o versículo 18 do capítulo 1, e eu sei que é, às vezes, um grande esforço de imaginação, mas o fato é que nós não conseguimos ler bem o que está escrito aqui se nós fizermos apenas a leitura. Para ler bem, nós temos quase que nos encontrar ali dentro do texto, talvez vivendo, enxergando, ouvindo tudo o que está acontecendo ali, como se a gente fosse transportado aí para cerca aproximadamente de quase 2.400, 2.500 anos atrás. O que mudaria muito, inclusive, não apenas a nossa postura nesse momento, as nossas roupas, a própria arquitetura, geografia, barulho e tudo mais. Mas procure fazer isso. E guiado pelo Senhor nosso Deus, por meio do seu Santo Espírito, ouça aquilo que Ele traz para a edificação do nosso coração nesse momento em Esther, capítulo 1, versículos 10 a 18. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bictá, Abta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos médios, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se você continuar a leitura, ainda há algo mais a ser dito. Deus permitindo, nós daremos atenção a essas outras palavras num outro momento, mas ainda para que a gente possa se localizar bem nos acontecimentos, que agora a gente está procurando visualizar mais de perto, dar conta com uma proximidade maior, é importante a gente perceber. Então, já são ali pouco menos de 500 anos antes da vinda de Cristo.
o império que está dominando ali naquela época é o Império Persa, e você tem uma sequência de acontecimentos extremamente importantes para a história da humanidade como um todo. Um grupo de judeus que passou durante algum tempo no exílio, que começou como exílio babilônico, retornou para a sua terra, a terra de Jerusalém, conforme aquilo que a gente vê ali no livro de Esdras. E eles retornaram para reconstruir e retomar ali a adoração, reconstruir o templo e adorar ao Senhor. Nesse meio tempo, o Império Persa vai ter como um dos seus grandes reis o rei Assuero, ou o rei Xerxes I. Um rei que é grandioso em glória, majestade, feitos e conquistas de guerra. Alguém que tem um anseio, mesmo uma ganância muito grande, inclusive de conquistar a Grécia, porque o seu pai morreu sem conseguir fazer isso. Morreu com derrota. Então, ele tem inclusive esse anseio de honrar não apenas o seu reinado, mas também sua família, com mais e grandiosas conquistas e vitórias. E aí, então, se você volta o seu olhar ali para o versículo 1 do capítulo 1, tem a descrição de quando ele assumiu o seu trono, como é que ele reinou da Índia até a Etiópia, com 127 províncias, é uma extensão enorme de terras, um domínio muito grande. E então, no terceiro ano, ele resolve fazer uma festa de 180 dias. Nós já vimos sobre isso numa outra oportunidade. Aqui eu estou relembrando algumas coisas para a gente se situar. E a ideia dessa festa de 180 dias era mostrar a grandeza do seu reinado, os seus tesouros, os despojos que ele havia tirado de outros povos e muito, muito, muito mais. Depois disso, como não fosse suficiente, ele faz uma outra festa. O livro de Esther registra diversas festas. É uma festa que vai durar 7 dias para a população ali de Suzã, onde ficava o Palácio do Inverno. A gente não está acostumado com o palácio, então a gente tem que fazer aqui de novo o nosso esforço aí na imaginação, e só para trazer alguns e poucos elementos, é dito que é um palácio que tem pelo menos 36 grandes colunas espalhadas por todo o seu espaço interno, e são colunas que medem nada mais, nada menos do que 20 metros de altura. Consegue olhar para cima e imaginar 20 metros para cima? Quanta glória, quanta riqueza, quanta majestade, quanto orgulho, soberba. E lá se vão a festa, os dias da festa, em que o rei dá uma liberdade obrigatória ou uma obrigação libertária para todas as pessoas. Vocês são obrigados a tomarem tudo que vocês quiserem. Pode embriagar à vontade. É a ordem que eu dou. Fiquem à vontade para cumprir a minha ordem e se embriagarem à vontade. E aí então nós chegamos no versículo 10. Imagine então você preferencialmente nem um pouco bêbado, mas vendo essa festa que chega a ser pavorosa, com muitas e muitas pessoas se esbaldando na bebida e tomando em cálices de ouro. E você não acha aquilo simplesmente normal, não acha aquilo simplesmente comum, mas parece que as coisas ainda podem piorar. E então a palavra de Deus nos faz dar atenção, aqui a partir do versículo 10, num primeiro momento, para as atitudes do rei Assuero, e como ele se mostra, então, alguém que é extremamente inflamado. E inflamado é uma palavra que a gente encontra aqui e que ela não deixa de ser um pouco sarcástica. Porque aquilo que é inflamável, aquilo que pode pegar fogo, normalmente tem que ter álcool. E lá no 7º dia, o rei Assuero estava bêbado. Não estava na noção normal, a sua consciência normal, não estava no exercício normal das suas funções. Ele estava extremamente embriagado. A palavra de Deus descreve que ele tem um coração alegre, mas não é a alegria do Senhor. Não é a alegria de coisas boas. É o coração alegre por causa do vinho. De não falar coisa com coisa, de contar piada sem graça, de dar risada à toa, de não se controlar, de não se conter. Mas se perguntasse, hey, como é que é a sua vida? A minha vida é cheia de alegria e de felicidade. Ele não falaria assim tão firme, né? Talvez ele não conseguisse nem se apoiar firmemente em lugar nenhum.
mas a sensação que ele tem é de alegria. O vinho traz alegria, eu fiz uma festa enorme, está todo mundo aqui me bajulando, todo mundo sendo falso comigo, que eu sou um grande rei, que todo mundo gosta de mim, beijando a mão do rei e oferecendo favor. Como é que ele não estaria alegre de forma superficial e falsa? Esse rei inflamado é alguém que está inflamável por tanta bebida, por tanto do teor alcoólico que tem dentro de si. E aí então, quando esse tipo de coisa acontece, não só o rei, como qualquer pessoa é capaz de fazer coisas extremamente absurdas. E então ele resolve mostrar mais algo que ele tem de belo, grandioso, riquíssimo no seu reino. Ele resolve agora apresentar a sua própria mulher, vestida e com a sua coroa real, aquela que é extremamente bela em formosura, como o próprio texto diz, e que também está dando uma festa de 7 dias. Não sabemos a quantidade de bebida nessa outra festa, a festa dos homens ou pessoas próximas do rei e a festa das mulheres. E ele dá uma ordem para que ela seja trazida. Preste atenção a maneira como isso se dá. Ele não pede para que falem com ela e então ela venha até o local onde ele está. Ele dá uma ordem para que ela seja trazida como um objeto, como algo que pode ser usado, utilizado, manipulado do jeito que ele bem entender. Não contente, satisfeito de mostrar todas as riquezas de ouro, prata, bronze e conquistas, agora ele quer expor a rainha e ele faz isso de uma forma que fosse mesmo considerado como apenas um objeto. Ele quer mostrar essa beleza da rainha e então, como nós vemos aqui na palavra do Senhor, a Vasti se recusa a fazer isso. E aí então, aquele rei que se apresenta como extremamente liberal, bebam quanto quiserem. Aquele rei que se apresenta como um rei vitorioso, que já derrotou tantos outros povos. Aquele rei que tem um coração alegre por causa do vinho, tem agora uma atitude completamente diferente. O finzinho do versículo 2 diz que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira. Ele fica possuído de fúria e de raiva. Ele não se cabe dentro de si mesmo de tanto nervosismo naquele momento. É algo que é quase que visível. Se fosse desenho animado, aquele desenho animado, aquele personagem que fica vermelho e começa a sair fumaça pelos ouvidos. Mas não é brincadeira, é de verdade. É o rei Assuero inflamado, possesso, quase que literalmente mesmo, de raiva. Ele não se gabava de tantas conquistas? Ele não se achava o grande líder? E agora ele não consegue dar uma ordem para a esposa? Ele não queria, com tanta alegria, mostrar todo o que ele tinha de beleza? Ele não consegue mostrar a beleza da própria esposa? E então ele fica literalmente inflamado, furioso, enraivecido, completamente transtornado. Todas essas atitudes são, afinal de contas, muito ruins. E aí, então, nesse trecho, a palavra de Deus descreve mais uma atitude, que é buscar e consultar os sábios. Era assim que se fazia, o texto registra isso. Ele consulta os sábios. O que a gente vai fazer? Meus irmãos, a gente está tentando olhar direito para esse rei. Se apresenta como alguém extremamente grandioso. Alguém que está acima do nível normal, da média, inclusive dos outros reis que dominaram. Que quer apresentar, que faz essa boa propaganda de si mesmo. E por mais que seja costume, por mais que era assim que se fazia, irmãos, percebe que nessa hora ele vai procurar os sábios. Por que ele não foi falar com a esposa? Consegue perceber o tamanho da ignorância
da crueldade, da dureza de coração desse homem? Quem ele é de verdade? O rei Assuero é um homem inflamado. Mas a palavra de Deus nos ajuda também e nos faz dar atenção para a rainha Vasti. Já que eu coloquei um adjetivo usando um dos trechos, uma das palavras da Bíblia para o rei Assuero, eu vou usar também uma outra palavra que é usada aqui na Bíblia para descrever a rainha Vasti. A rainha Vasti, ela não é inflamada, ela é ofensiva. Vamos olhar um pouco para ela agora. Talvez alguns de nós, principalmente as mulheres, ali junto dela no palácio ou no lugar onde ela estava dando a festa dela, dos 7 dias dela. E aí a gente vê, talvez com a mesma vergonha, o mesmo constrangimento, que ela, afinal de contas, não é tão diferente do que o rei. Porque se o rei está ali quase que sem nada para fazer, dando festa atrás de festa, ela está fazendo a mesma coisa também, só que em outro lugar. Não é alguém que está fazendo algo construtivo, edificante, sadio, salutar. Ela também está festejando. Cada um no seu cantinho, inclusive. O que não deixa de ser já por si só, inclusive, muito esquisito. Não estou culpando a ela por isso. Mas a gente não pode olhar para Vasti como alguém assim tão diferente do rei. Dava muito certo esse casamento até então. Havia muita concordância e muita coisa até então. Se ela tinha condições e posses de fazer a festa do jeito que ela queria, veja que ela não está tão diferente assim do rei. E se por algum motivo ela fosse mais limitada, não tinha o dinheiro e as riquezas à disposição, como ela gostaria de ter, tudo que ela pedisse ao rei, ela teria. A festa foi feita do jeito que ela queria. Então, essa outra festividade não é tão diferente e nem é melhor do que aquela do rei. A festa do rei, a festa da rainha. Veja que, se a gente está procurando olhar para ela, a gente vai ver sim alguém que, de acordo com a própria Sagrada Escritura, é extremamente formosa. O rei não estava errado em achá-la tão bela, mas estava errado em querer mostrar como se fosse só objeto. Não é assim, não, eu nem sou tão bonita assim, ele fica exagerando, eu não quero passar essa vergonha. Não é isso. Quem está vendo a rainha Vasti sabe o quanto ela é formosa. E há, não com certeza completa, mas há um comentário que talvez rainha Vasti estivesse grávida. Porque por uma certa sequência histórica, dá para perceber que um dos herdeiros depois talvez seja filho da Vasti, não da Esther. Mas Esther ainda não apareceu na história, eu estou aqui só com a Vasti. Não é uma certeza absoluta, mas como a gente está tentando enxergar da melhor forma possível essa rainha, é bom a gente ter também essa informação de que é possível que ela estivesse grávida. Não que isso dissesse muita coisa para o rei, aparentemente não mesmo, e se era verdade para ela também, não era essa a questão. Agora, então a gente vê essa festa, essa formosura dela, e então essa postura, essa atitude de recusar ir até o rei. Como é que seria talvez a nossa impressão se a gente visse aquele movimento? A rainha com toda a sua liberdade, mesmo toda a sua formosura, festejando, a gente vê chegando aqueles servos do rei Assuero, a convocando, e ela dizendo, só gesticulando, né? Ele está meio de longe, não está ouvindo as palavras. Será que a gente ia achar isso simplesmente normal? Será que se fosse nos dias de hoje, a gente ia colocá-la apenas como um grande exemplo de feminista? Será que a gente poderia simplesmente elogiá-la por essa recusa? Isso aí mesmo, bem feito para o rei. Isso que é mulher de verdade, que não aceita a ordem vergonhosa do seu marido. Olha, era vergonhoso, era incabível, era cruel aquilo que o rei estava pedindo. Mas aqui a palavra de Deus está mostrando uma outra coisa para a gente. Ela é uma pessoa que é resistente. Se fosse no popular, o osso duro de roer. Alguém que não simplesmente vai aceitar qualquer ordem por qualquer motivo, não. Há uma firmeza, uma resistência muito grande da Vasti. Não há qualquer informação, em nenhum momento, de qualquer remorso, muito menos arrependimento da parte dela, de considerar. Você pode falar assim, não, mas é porque mulher de verdade é assim mesmo. Meus irmãos, ela era rainha, ela tinha muitas coisas a seus pés.
Se ela não gostasse daquilo, não era num dia de festa que ela ia recusar. Ela gostava daquela vida. Ela vivia passivamente daquele jeito até aquele momento. Para ela estava tudo bem. Nós não sabemos, e a Bíblia não registra explicitamente quais os motivos que levaram a Vasti a essa atitude. Há algumas hipóteses, pelo menos algumas delas. Algumas pessoas defendem uma ideia que não é confirmada pela Bíblia, de que talvez o rei quisesse que ela comparecesse àquela festa apenas com a coroa, nua. Então, o motivo da recusa seria esse tipo de vergonha e constrangimento. Outros vão dizer, não, a recusa dela não é que ela ia nua, só com a coroa, ela iria bem vestida. Mas no ambiente de um monte de gente bêbada, para mexerem e provocarem a ela recusou. É um possível motivo. Um outro motivo, olha, o rei Assuero eu conheço já de bom tempo. Eu sei como é que ele é. Inclusive, muitas vezes, talvez autoritário, exigente, rígido, talvez até violento. Mas não aguento, não. Também hoje estou sem paciência. Não é hoje que eu vou obedecer às ordens dele. Não vou aceitar, não vou engolir mais esse tipo de vergonha. Pode ter sido. Pode ter sido tantos outros motivos. Inclusive um motivo, muitas vezes, esquecido, mas que dá para a gente imaginar, que é de uma rebeldia, de uma resistência, de uma dureza de coração, de um orgulho, de uma arrogância. Ele é soberbo? Deixa eu mostrar aqui quem que manda agora. Deixa eu fazer ele. Não vou perder a oportunidade de fazê-lo passar vergonha. Não dá simplesmente para a gente olhar para Vasti como uma vítima de uma crueldade vergonhosa de um rei. É alguém que sofre com os próprios efeitos do pecado, como rei, eu, você e qualquer um de nós. E uma vez que a Bíblia não registra explicitamente o motivo para a recusa, no mínimo nós, que estamos observando atentamente o que está acontecendo, devemos dar o benefício da dúvida. Será que foi por isso? Pode ter sido. Será que foi por aquilo? Pode ter sido também. Mas veja que isso não tem como não ser uma ofensa contra o rei. E aqui uma outra característica, uma outra parte dessa atitude da Vasti. Ela ofendeu o rei. Você pode achar exagero, mas provavelmente se fosse com você ou comigo, a gente ia achar a mesma coisa. É uma ofensa. E não é uma ofensa inconsciente, foi sem querer. Eu sabia o que estava fazendo. Muito, muito difícil não ter esse tipo de conhecimento, de sensibilidade nesse momento. Então, se nós temos, por um lado, um rei, o rei Assuero, inflamado, nós temos do outro lado, em outro lugar, em outro espaço, uma rainha, a rainha Vasti, que é ofensiva. E aí, tentando fugir, inclusive, daquele conselho bem ruinzinho de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente quer ver agora uma solução. Se o rei não consegue driblar essa dificuldade, se a rainha não vai dar o braço a torcer, talvez os sábios do rei possam auxiliar. E é aqui que agora a nossa atenção vai se voltar para os sábios que estão descritos aqui, também nesse trecho que nós lemos, ali a partir do versículo 13. O rei vai consultar os sábios que entendiam dos tempos. Adjetivo para um, vamos dar adjetivo para os outros também. O rei Assuero é um rei inflamado. A rainha Esther é uma rainha ofensiva. Os sábios são sábios que só entendiam dos tempos. E olhe lá, só entendiam dos tempos. Não dá para elogiar os sábios também não. Veja aqui que acontece então, aqui a partir do versículo 13. É registrado que eles têm um entendimento sobre os tempos. Se é sobre a história da humanidade, a história do seu próprio povo, ou
as estações do ano, as horas do dia, se vai chover, vai esfriar. A Bíblia não especifica aqui, mas dá essa ideia. Inclusive, parece rechear um pouco assim o currículo desses sábios. Eles não são apenas sábios, eles são sábios que entendem do tempo. Mas olha só, ser sábio que entende do tempo não é suficiente para dar bom conselho para marido e mulher. No máximo, eles tinham uma boa compreensão do que era o passar dos tempos. Veja que eles são pessoas extremamente privilegiadas, porque ainda de acordo com o versículo 13, o próprio versículo 14, diz que eles eram muito chegados. Aí vai descrever o nome dos sábios mais chegados do rei. Os mais chegados eram o Carcena e o Setar, o Adimata, o Tarsis, o Meres, o Marceno e o Memucã. Eles eram 7 príncipes dos persas e dos medos, e eles se avistavam pessoalmente com o rei. Eles se assentavam como principais no reino. Eles tinham acesso direto ao rei. Eles eram considerados os principais do reino. Eu estou segurando bem a história aqui no capítulo 1, mas agora faz uma pausa aqui, a gente vai dar um salto de algum tempo para frente nessa história. Tempos depois, a nova rainha é a rainha Esther. E a Esther precisa comparecer diante do rei. Amada dela, tão carinhosamente cuidada pelo rei. Ela pode comparecer diretamente diante do rei? Não. Volta aqui. Esses sábios, eles podem comparecer diretamente diante do rei. Eles têm privilégio maior do que de rainha. Eles são considerados os principais. Se não fosse para falar diretamente de Deus agora, aqueles que estão aqui e são casados diriam que quem que é a pessoa principal na sua vida? Eu sei, em primeiro lugar é Deus. Mas depois de Deus você vai falar o nome de quem? Provavelmente seu esposo ou sua esposa. Isso aí, Diógenes. Mas não. Para o rei Assuero, quem eram os principais do reino? Os 7 sábios que só entendiam dos tempos. Viu que eles já não são tão sábios assim, né? Muita pompa, muita liberdade, muito espaço para fazer e para dizer o que bem entender. E aí então, eles são consultados e eles vão fazer um juízo sobre aquilo que deveria fazer. Versículo 16 traz esse juízo, esse julgamento. A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Como é que você ouve essas palavras? Imagina que você não é o rei e não é nenhum desses 7 sábios, mas você está ali próximo. Fala, olha, agora nós vamos ouvir uma coisa inteligente. Aí o Memucã abre a boca para falar. A rainha acabava de ter ofendido o rei. Estava na festa ainda. Boa parte do povo de Suzã bêbado, inclusive. Aí agora a gente vai ouvir uma coisa inteligente. A rainha Vasti ofendeu todo mundo. Não é um pouco de exagero? Será que dá para aceitar isso tão fácil? Você tem sabedoria nessa fala aqui? Ele era o rei. E sendo rainha, esses sábios deveriam propor uma solução para o casal. Mas o que eles falam? Não, todo o nosso povo vai ficar ofendido pela Vasti. A Vasti é uma pessoa muito poderosa. Vasti, literalmente, explicitamente falando, ó rei Assuero, é mais poderosa do que o Senhor. Porque o Senhor não consegue dar ordem na tua mulher, mas a Vasti consegue ofender todo mundo. E o rei, o inflamado, bêbado, ainda acha isso inteligente. Eles dizem, olha, esse é o nosso julgamento. Vasti ofende todo mundo. Em outras palavras, é mais poderosa do que o rei. A Vasti consegue impactar o povo de um jeito que o rei não consegue. Essa é a sabedoria desses homens que só entendiam dos tempos. Aliás, esperando de homens sábios, de bons conselhos, não era de se esperar que nesse momento esses sábios falem, olha rei, deixa eu te dar um conselho. O senhor é casado há bastante tempo com a Vasti, eu também sou casado,
já 40 anos com a mesma esposa, tenho meus filhos, minhas netas, às vezes a gente tem desentendimento lá em casa. A gente já procura até não expor muito isso, mas a verdade é que às vezes a gente tem alguns desentendimentos. Tem hora que a gente pisa na bola, tem hora que a gente passa da conta. O senhor sabe, né? O senhor me conhece bem. O senhor gosta da bebida, eu também gosto da bebida. Eu chego lá em casa às vezes todo atrapalhado. Mas não vale a pena ficar com essa ira. O melhor que o senhor tem a fazer é reconciliar, buscar perdão. Você já imaginou se esses homens fossem sábios de verdade, eles fazendo um juízo como esse que está descrito aqui na Bíblia? Você não imaginaria que eles trouxessem algum conselho, alguma recomendação? Não, pera lá, calma, vamos acalmar a situação. Toma aqui um copo de café bem forte. Espera virar o dia. Vamos lá conversar com a Vasti. Ou não, calma aí, rei. A gente já foi lá tentar falar com ela. Aliás, uma das possibilidades que tem acontecido aqui, como foi em vida ela dos 7 servos, é que ou os 7 servos foram com uma bela comitiva até a rainha Vasti e ela recusou. Olha só. São 7 homens enviados pelo rei. Ou que foi o primeiro, ela disse não. Primeiro foi o segundo, e ela disse não. E o terceiro, ela disse não de novo. Mas será que não valeria agora mais algum esforço, algum convencimento? Rei, manda flores. Podia ser um conselho ruinzinho, como daquele que não pede perdão, mas manda uma caixa de chocolate. Mas não, o que eles fazem? A rainha Vasti ofendeu todo mundo. Esses são os sábios que só entendiam, no melhor das hipóteses, só entendiam dos tempos mesmo. E aí, além de revelar essa ignorância quanto aos relacionamentos, eles mostram ali uma preocupação, que é uma preocupação com a submissão. Rei, a gente não está nem aí para o seu relacionamento com a rainha. A gente quer saber aqui quem que manda e quem que obedece. Também, veja, eu estou trazendo aqui algumas informações que a gente não tem segurança de 100%, mas que alguns comentaristas colocam, que é interessante para a gente visualizar. Tem pelo menos algumas pessoas que até acham que o Memucan, ele estava com problema em casa. A esposa dele não obedecia a ele. Apareceu a oportunidade de ouro. A Vasti desobedeceu o rei, a gente faz um decreto diferente, quero ver minha mulher não me obedecer lá em casa agora. Mesmo que isso não tenha acontecido, e a gente não tem como provar que tenha acontecido, veja qual que é a preocupação. Quando eles ficarem sabendo da rainha Vasti, os homens vão ficar com medo e as mulheres vão ganhar coragem. Olha só, quem que é o rei Assuero mesmo? Aquele rei ganancioso que quer derrotar a própria Grécia. E agora ele está com medo do quê? Não só da Vasti, mas de uma insubmissão que as mulheres poderiam organizar ali no movimento revolucionário das mulheres da Pérsia. Isso tem sabedoria? Será que quem é sábio se preocupa primeiramente com autoritarismo, com mandar, com fazer valer a sua ordem? Ou com bons conselhos, com atitudes sábias, com situações que vão trazer solução aos problemas? Como eu disse, numa outra oportunidade nós veremos qual que é a ideia que eles vão dar, que não é nem um pouco melhor. Mas a consequência que você já consegue perceber aqui é que, por terem essa atitude de valorizar tanto uma submissão que tem que ser imposta, que tem que ser obrigada, eles estão dizendo que o rei não manda nada. O rei, que um pouco antes, ali como descrito no versículo 8, tinha dado uma ordem para que as pessoas tivessem liberdade. Que contradição. Agora ele não consegue mandar nem dentro de casa. Em vez de resolver isso, eles vão caminhando numa linha de ignorância, de estupidez, que só faz valer essa mesma ideia de que ele não manda nada mesmo. Veja só, você e eu já conhecemos pessoas que têm muita autoridade, que de fato essas pessoas agem como elas devem agir, com maturidade, com bom senso, com inteligência, com temor do Senhor. Essas pessoas não precisam exigir respeito, elas são respeitadas. Se você quiser olhar para o melhor de todos os exemplos, é o próprio Jesus Cristo, que quando falava da palavra do Senhor, ele falava como quem tem autoridade, e não como os fariseus.
que só queriam exigir, impor, legislar na vida dos outros. Veja qual que é a diferença entre uma atitude magnânima, majestosa, cheia de realeza e a atitude do rei. No final das contas, ele é bem pequenininho. E os sábios, eles não são sábios de verdade. Nós lemos há pouco, meus irmãos, um trecho ali no livro de Provérbios, que é um convite à verdadeira sabedoria. Que há um chamado para que o filho não despreze as palavras do seu pai, da sua mãe, as palavras do Senhor. Porque outras pessoas têm vivido apenas o engano, o roubo, a mentira, o tentar viver em cima dos outros, tirando aquilo que ele quer, de acordo com seus próprios interesses egoístas e malditos. É bastante o cenário que nós vemos aqui, com um rei que é inflamado, com uma rainha que é ofensiva, e com sábios que, na melhor das hipóteses, só entendiam dos tempos, mas nem um pouco de relacionamentos e da verdadeira sabedoria que vem dos altos céus. Nós estamos nesse momento de festa. E aí, qual que é a nossa reação? Ou como é que você reage quando alguém estraga a festa? Que a festa está estragada agora. Qual que é a sua reação? Não apenas quando literalmente uma festa é estragada, mas quando aquilo de repente que você deposita a sua confiança, aquilo que você vê como algo belo, como você vê como uma coisa boa, como algo que você quer alcançar na sua vida, como executar os seus próprios planos para que você viva bem, o seu próprio bem-estar, a mesma harmonia na sua família, aquele plano talvez de um passeio, de férias, ou de um lugar que você arquitetou tudo muito bem. E alguém deu uma pisada de bola e fechou o tempo, a coisa ficou feia. Como é que você reage quando a festa fica estragada? Alguns de nós achamos que nós somos o próprio rei. E como a gente é o rei, quando a festa estraga, a gente reage com fúria. Como é que você foi capaz de estragar os meus planos? Quem você acha que é para mudar essas coisas? Por que você acha que você pode fazer dessa forma? Se quem manda de verdade sou eu. E aí raiva, ira, fúria, muitas vezes violência, muitas outras vezes vingança, muitas outras vezes amargura, que vão permeando, vão enraizando, vão preenchendo dentro do nosso coração coisas que são malditas mesmo. Será que você e eu, algumas vezes, temos agido como se a gente fosse um grande rei? E é isso, a gente usa inclusive para justificar a nossa ira? Porque o jeito correto de nós lidarmos, não apenas com aquele momento triste em que as coisas não saíram como a gente queria, mas a maneira correta de nós encararmos a vida é nós sermos destronados. Nós temos que ser arrancados do trono por causa do pecado presente em nossa vida. Desde que Adão e Eva pecaram, nós usurpamos o trono. Nós nos sentamos num trono como se a gente fosse o rei da nossa vida. E como isso é de uma ganância incontrolável, muitas vezes a gente quer inclusive que Deus nos sirva. Ele é que tem que se render aos meus planos, às minhas exigências, às minhas necessidades. Aliás, tem motivos pelos quais alguns de nós ficam enraivecidos que aconteceram porque Deus não fez aquilo que a gente queria que Ele fizesse. Muitas vezes, a raiva que nós temos contra outra pessoa é apenas uma demonstração da raiva que, afinal de contas, nós alimentamos contra o próprio Deus. Porque nós não suportamos a realidade. A realidade é que a gente quer ser o rei.
mas que Ele continua sendo o único e verdadeiro Rei do universo, de tudo que há, existe na nossa própria vida. Nós precisamos ser destronados, e por livre e espontânea vontade nós não fazemos isso. Jesus vem até nós e nos tira do lugar onde nós não deveríamos estar. Como é que você reage? Quer continuar vivendo como rei? Ou quer ser destronado pelo verdadeiro rei vitorioso e majestoso? Tem outras vezes, outras pessoas, outras situações em que nós reagimos diferente porque nós nos sentimos, e às vezes somos de verdade, oprimidos. Não deixe de ver algum tipo de opressão aqui contra a rainha Vasti. Embora ela não seja muito melhor e tão diferente do rei Assuero, de fato, naquele momento, há uma situação em que ela não apenas se sente, mas está sendo oprimido. Como você reage quando você está sendo oprimido? Uma reação muito comum a nós, seres humanos, por causa do nosso pecado, quando nós estamos sendo oprimidos, é nós ofendermos. Porque eu fui rejeitado, porque eu fui desprezado, porque bateram em mim, porque não me honraram, agora eu vou sair batendo em todo mundo também. Eu vou me vingar de quem me oprimiu, e eu não vou deixar, olha, chega esse negócio de coração bondoso. Eu já apanhei muito na minha vida por perdoar, por ser amigo, por ser misericordioso. Chega. Aqueles que me ofenderam, agora eu vou ofender também. E aqueles que ainda não me ofenderam, nem vão ter a chance, porque eu vou ofender primeiro. Aqui é assim, a gente sai por cima. Não tem para ninguém. Essa é a maneira que o mundo vive. E muitas vezes a gente encontra esse tipo de atitude, de reação dentro de nós e em pessoas muito próximas de nós. Talvez você seja vítima de coisas horrorosas. Talvez você seja, não vítima, mas você se sinta vítima de coisas horrorosas. Não estou fazendo diferença agora de uma coisa para outra. A questão é como é que você e eu vamos reagir quando nós formos oprimidos. Uma tendência comum do ser humano é reagir com ofensa. Mas na verdade nós precisamos ser redimidos. A opressão não é o oposto da ofensa. Opressão e ofensa estão do mesmo lado. Se eu quero me livrar da opressão, eu não preciso ofender. Se eu quero me livrar da opressão, eu preciso ser resgatado, redimido. E você pode ver isso, inclusive no noticiário. Descobriram então que uma criança, ou uma mulher, ou alguns estrangeiros estavam em cárcere privado. Trabalho escravo ou semi-escravo, acorrentados, sem comida. E quando descobre, o que faz? Eles são resgatados. Como é que eu fico livre daquelas situações que me oprimem? Não é ofendendo, é sendo redimido. E não é ser redimido porque agora eu vou fazer um esforço de superação. Você já viu isso acontecendo? E muitas vezes isso é elogiado. A pessoa ela sofreu numa determinada área da vida e agora, no esforço próprio de superação, quem sabe, inclusive, ela forme uma ONG que é para cuidar exatamente das vítimas daquela mesma opressão que ela sofreu. Isso é louvável, mas isso não é redenção. Isso é, inclusive, egocentrismo. É dizer, olha como é que eu sou bom. É se tornar o rei. Na verdade, quando nós somos oprimidos, só há um jeito de nós sermos resgatados. É só Jesus mesmo. Só Jesus. Não é você encontrar um novo amor e verdadeiro amor para a sua vida. Não é você mudar de emprego. Não é uma casa nova. Não é uma viagem de férias. Não é dar a volta por cima. Não é esforço de superação. É estar diante da cruz, que é onde, como nós cantamos inclusive, a misericórdia está. Oh Deus,
eu fui dilacerado, extremamente machucado, muitas cicatrizes que causaram em mim. E muitas vezes eu reagi com ofensa, então eu também me machuquei. Mas eu não quero que as coisas continuem assim. Eu preciso de redenção, que eu encontro apenas em Jesus Cristo. Pode ser que você se ache muito sábio. Então a maneira de você reagir quando alguém estraga a festa é com uma insensibilidade. Porque a gente se acha sábio, se acha inteligente, então a gente consegue dar explicação para tudo. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Aconteceu isso, e um monte de explicação que não faz muito sentido, mas parece inteligente. Mas o coração machucado do rei? O coração machucado da rainha? E a necessidade de crescimento, de amadurecimento do rei? E a necessidade de transformação na vida da rainha? Quando alguém se acha sábio, sem ser sábio de verdade, se depara com uma situação de desafio, muitas vezes essa pessoa se torna insensível, porque ela se contenta com dar uma boa explicação do que está acontecendo. E você sabe, por momentos doloridos que você já enfrentou, ou talvez esteja enfrentando, que não é uma boa explicação que vai resolver o seu problema. Talvez você já tenha escutado pessoas que deram ótimas explicações, até talvez muito corretas, de tudo que estava se dando na sua vida ou ao seu redor. Olha, eu queria que você entendesse que seu pai age dessa forma porque ele teve um passado assim. Eu queria explicar para você que sua mãe é assim por causa disso. Eu queria dizer para você que você tem esse tipo de sentimento, de angústia, de tristeza, de pânico, de depressão, por causa disso. Já viu alguém saindo de depressão porque alguém deu uma boa explicação? Você já viu alguém desistir de um suicídio porque alguém deu uma boa explicação? Quem se acha sábio normalmente tem a tendência de agir com insensibilidade, porque é uma arrogância intelectual que, se explicar bem, não resolve, não ajuda, não estende a mão, não é compaixão. Então, na verdade, em vez de tentarmos ter algum tipo de inteligência que, na melhor das hipóteses, só vai entender os tempos, a gente precisa aprender a aconselhar conforme a Bíblia. Eu não vou te ajudar te dando boas explicações, mas nós podemos ajudar uns aos outros, aprendendo a ver quais conselhos a Bíblia traz para a gente. Como é que a Bíblia faz a gente encarar cada um dos acontecimentos? Como é que a Bíblia nos lembra que, apesar de coisas tão vergonhosas e horrorosas estarem acontecendo num belo dia de festa lá na Pérsia, Deus continua presente, atuando e fazendo a sua história virar verdade. O livro de Esther nos faz ver como que, apesar de coisas tão ruins e de homens tão maus, Deus continua executando o seu plano de salvação. Eu vi um comentário sobre esse trecho, achei muito interessante, em algum outro momento talvez eu volte a fazê-lo, muito curioso. Imagina, se não fosse assim, ou se isso não fosse importante, será que a gente não ia dar falta de alguns judeus brilhantes na história recente da humanidade? Você conhece alguns judeus ilustres que só viveram e descobriram e realizaram o que realizaram porque nesse momento esse povo vai ser preservado pelo Senhor. Ele vai ser preservado diante de um rei que é inflamado, de uma rainha que é resistente, ofensiva, diante de sábios que não são sábios de verdade. Então a palavra de Deus nos mostra que, apesar de nós vivemos coisas às vezes horrorosas, Ele continua sendo o Senhor da história. Então a solução para aqueles nossos problemas não está numa bela explicação cheia de inteligência, que pode ser verdadeira ou falsa, mas sim nos conselhos
que nós recebemos do Senhor nosso Deus. Quando você pensa em conselho e você pensa na Bíblia, você lembra de alguns trechos muito especiais. No próprio livro de Provérbios, tantos conselhos que Paulo dá, por exemplo, a Timóteo, a Tito, às igrejas. Mas você pode lembrar também daquele que é o maravilhoso conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. O maravilhoso conselheiro. O conselheiro que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Dias depois subiu aos céus, da onde ele voltará. E enquanto ele não volta, ele nos mandou um outro conselheiro, o Santo Espírito de Deus. Nós precisamos de conselhos bíblicos. Nós precisamos aconselhar biblicamente as pessoas. Nós precisamos ser preenchidos. Não vos embriagueis com vinho. Vão oferecer festa de 7 dias para você beber à vontade. Não se embriague com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não é inteligência. É a sabedoria do Espírito Santo, do Senhor. Agora, talvez você esteja olhando para essa história toda também, pensando assim, tá, eu estou olhando de fora, mas se eu fosse o rei, sinceramente, eu não sei o que eu faria agora. Ou se eu fosse rainha, eu ficaria um pouco na dúvida se a minha atitude está certa ou não. Ou se eu fosse o sábio, que desafio, como é que eu vou ajudar o rei? Ele é tão teimoso. O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Estragou a festa, a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes, a nossa tendência é de agirmos com impulsividade. Eu não sei o que fazer, sai fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Pelo menos eu tentei. Mas às vezes o estrago no final é maior do que no começo. É ruim quando a gente assiste passivamente coisas desagradáveis diante do Senhor acontecendo. Mas a gente agir de qualquer jeito também não é bom. E muitas vezes, acredito que não só eu e você também, cada um de nós já agimos assim, não sabia o que fazer, fez qualquer coisa. Aliás, o mundo também elogia isso. É melhor uma ação ruim do que nenhuma ação. Olha, bom mesmo é viver de acordo com a vontade do Senhor. Não vai se conformar com isso. Dá muita coisa estragada por causa disso. O mundo, o pecado nos incentiva a essa impulsividade. Uma pessoa que chega no emprego e perde as contas porque ficou irritado. Da mulher que sai de casa, porque o marido, ele é ruim mesmo, mas sai de casa assim, de qualquer jeito. Do rapaz que larga a namorada porque ele não fez o que ela queria, ela não fez o que ele queria, ele já, no outro dia já está namorando outra pessoa. Isso só para usar alguns exemplos do dia a dia, corriqueiros. Gente aí que gastou aí pelo menos quase 24 horas gritando, pulando, bebendo numa festa, dentro de um autódromo, talvez para tentar esquecer os problemas que continuam lá. Quando nós não sabemos o que fazer, a nossa tendência é agir com impulsividade, mas na verdade nós deveríamos buscar a Jesus. Buscar a Jesus. Tem algo muito sábio quando alguém diz assim: procure agir como Jesus agiria. O que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? Tem muita sabedoria nisso. Mas tome um cuidado. Eu não preciso agir de um jeito que Jesus agiria. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. Ele é a vida. Ele é a água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a verdadeira luz que deveria vir ao mundo. É dele que eu preciso. Quando eu não sei o que fazer, o que eu sei fazer? Buscar Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. Nós devemos buscar, porque quem busca encontra. Quem bate na porta, a porta se lhe abrirá. Busca Jesus. Não seja impulsivo, fazendo o que der na cabeça. Busque a Jesus. Busque a Jesus. Se você não tem em sua vida a graça salvadora de Jesus, busque a Jesus. E clame por libertação, por perdão, por nova vida e comunhão com Ele. Se você, que já é salvo, louvado seja o Senhor por isso, ainda em muitas e muitas vezes da sua vida, você não sabe o que fazer, busque a Jesus. Às vezes,
em que nós olhamos para o mundo e nós vemos como ele é maldoso. Não só pelo noticiário, não só pelos acontecimentos trágicos da nossa vida, mas porque muitas vezes Deus coloca diante de nós o mundo como ele é. Um rei pequenininho, uma rainha orgulhosa e sábios que são extremamente ignorantes, na verdade. Muitas vezes nós temos os olhos abertos para vermos o mundo maldoso que ele é. Qual que é a nossa tendência pecaminosa? Está todo mundo fazendo assim? É assim que eu vou fazer também. É se conformar ao pecado. Todo mundo faz. Por que eu não faria? Está todo mundo tirando vantagem. Olha, se eu fosse o rei, eu faria a mesma coisa. Se fosse a rainha, eu faria a mesma coisa. Se fosse o sábio, eu faria a mesma coisa. Meus irmãos, isso é um problema que nós enfrentamos inclusive dentro da igreja. Você pode pesquisar. Não vou falar o nome de ninguém aqui, mas você pode pesquisar. Tem gente que fala desse texto defendendo um, defendendo o outro. Se eu vou defender qualquer um aqui, eu estou dizendo que eu quero ser igual a eles. E se eu quero ser igual a eles, eu estou querendo ser igual a quem? Ao mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está tudo errado aqui. Não tem ninguém aqui para te elogiar, não. Isso aqui não serve de exemplo positivo para nada. Mas Deus, sábia e amorosamente, nos traz, na sua santa revelação, esse tipo de acontecimento, para que, em vez de nós nos conformarmos com esse mundo maldoso, nós aprendamos a confiar dia a dia, e mais, nos propósitos que Ele tem para a nossa vida e para o seu povo. O que está acontecendo de importante aqui é que Deus está executando os seus propósitos. Coisas boas vão acontecer com você ao longo dessa semana. E elas vão acontecer, boas que são com você, porque Deus tem propósitos elevados que trazem glória, em primeiro lugar, a Ele mesmo. Acontecerão coisas ruins com você no decorrer dessa semana, mas isso não vai atrapalhar a execução dos planos de Deus para que Ele seja glorificado. Pode anotar, lembra disso. Vai acontecer uma coisa ruim com você durante a semana, você vai ficar injuriado, vai ficar decepcionado, vai ficar irritado. Lembra disso, meu irmão. Deus continua executando os propósitos dele. Firme-se, apoie-se, sustente-se nisso. Falei de coisa boa, falei de coisa ruim. Eu só não falei da maioria das coisas que vão acontecer essa semana. Porque a maior parte das coisas que acontecem com a gente não é tão boa e nem tão ruim. É mais ou menos, né? Não foi muito bom, mas não foi muito ruim. Sabe essa coisa na média? Deus está presente, agindo e cumprindo os seus planos. Quando você vê um mundo tão maldoso como ele de fato é, volte ao Senhor, volte à palavra do Senhor, volte aos propósitos que Ele tem para glorificar o seu santo e glorioso nome, volte aos propósitos que Ele tem para a sua santa e amada igreja, volte para os propósitos que Ele tem para a sua família, volte aos propósitos que Ele tem para a sua vida. Quando alguém estraga a festa, a gente tem que ser destronado, a gente tem que ser redimido, a gente tem que aprender a aconselhar biblicamente. A gente tem que buscar a Jesus, com a confiança de que Ele executa perfeitamente todos os seus propósitos. E porque nós estamos sendo abençoados pelo Senhor, presente aqui, nos alimentando com a sua santa palavra, nesse momento nós vamos orar agradecendo a Ele e buscando-o de todo o coração. Louve ao Senhor. Talvez você esteja vivendo momentos terríveis da sua vida, confie em Deus. Talvez você precise de salvação, peça por liberdade no nome de Jesus para você. Talvez você esteja numa situação que você tem o privilégio de ajudar alguém que está todo bagunçado, todo confuso. Peça que Deus te use para a honra e glória dele. Vamos orar nesse momento.
Oh Deus, muitas vezes, até sem perceber, nós agimos como se a gente fosse o rei da nossa própria vida. Outras vezes, ó Deus, nós nos sentimos oprimidos, ou somos mesmo violentados de alguma maneira, e nós partimos para a ofensa. Ou tem horas que a gente se sente um pouco mais confortável, porque a gente está conseguindo entender o que está acontecendo e consegue dar uma boa explicação. É bem diferente daqueles momentos desesperadores que a gente não sabe o que fazer, que a gente acaba fazendo as coisas de qualquer jeito. E quando a gente se dá conta disso, nós reconhecemos, ó Deus, que no final das contas a gente só está agindo como todo mundo age, se conformando a um mundo que jaz no maligno. E nós queremos pedir nessa noite, ó Deus, perdão, humildade, reconciliação, restauração, refrigério, misericórdia, salvação, ânimo, sabedoria, conselho dos altos céus. Nos ajude, ó Deus, dia a dia, a abençoarmos a vida de outras pessoas, irmãos na fé ou aqueles que ainda não te conhecem, mostrando que o verdadeiro rei é o Senhor, que o Senhor é quem pode acabar com qualquer opressão, que o Senhor, que sabe de tudo, não vem dar explicação para a gente, mas vem tocar amorosamente, com consolo e amparo no nosso coração. Que o Senhor, Deus de todo conhecimento, sabe sempre o que deve ser feito e nos apresenta, traz até nós Jesus Cristo, homem perfeito, Deus completamente santo, que nos salva e nos transforma e nos guia e nos traz para perto do teu povo, para que o Senhor seja mais e mais honrado e glorificado, Deus. Ó Senhor, muitas vezes nós não conseguimos compreender, às vezes é difícil acreditar, outras vezes nós esquecemos, mas a verdade é que os teus propósitos são perfeitos e nós queremos viver de forma a honrar e glorificar o teu santo nome. Pedimos a Deus, se há alguém com a gente aqui que ainda está preso ao pecado, que no nome de Jesus, em Jesus, essa pessoa seja alcançada pela tua graça, perdão. Se há entre nós pessoas que estão desanimadas, deprimidas, que elas encontrem alegria em ti. Ó Deus, se há pessoas que estão sendo oprimidas, ó Senhor, Deus de todo juízo, impeça que isso continue acontecendo, e se como povo de Deus devemos tomar alguma atitude, nos dá essa coragem, esse engajamento e louvor ao Senhor também. Ó Deus, dá crescimento à nossa igreja. Nós gostaríamos que tudo acontecesse sempre da melhor maneira possível. E às vezes a gente se atrapalha, às vezes a gente se desentende, às vezes a gente se frustra ou frustra alguém. Ó Senhor, não nos deixar de olhar, não queremos deixar de enxergar o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, soberano Senhor, Rei dos Seis, Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém. E porque nós sabemos que isso é verdade, nós não queremos fazer valer em primeiro lugar os nossos próprios direitos, a nossa experiência, os nossos dons, os nossos recursos. Pelo contrário, nós colocamos tudo diante de Jesus Cristo. Nós entregamos a Ele, porque nós queremos viver mais e mais com a presença forte e abençoadora dele em nossa vida. E é essa oração que nós vamos fazer agora, nos colocando em pé.